Glória seja Oh, Deus. maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tô chorando, mas é de muita gratidão. É de muita emoção. Eu tive aqui em janeiro, né? Eu tinha feito a segunda cirurgia, mas o Senhor, quando Ele começou a movimentar o que ia acontecer comigo, Ele, depois da primeira cirurgia, Ele falou assim, que era para eu vir aqui testemunhar nessa igreja. Então é um testemunho que ele é muito impactante e ele é extenso. Porém, eu fiz alguns toques, porque a Sus falou, tem que ser rápida. Eu falei, mas se fosse para eu contar cada detalhe que Deus fez, nós ficaríamos aqui até a noite, porque Deus foi maravilhoso. Eu até pedi a Deus um dia que Ele me desse um título para que eu falasse o meu testemunho, porque não é um testemunho qualquer. Então, o meu testemunho, o título dele é quando eu ouvi a voz do Espírito Santo e pude viver o sobrenatural de Deus. Dentro desse testemunho, eu quero deixar duas passagens da Bíblia para vocês, que ele fala muito do processo que eu vivi. Foi um processo onde eu fui escolhida e eu não tinha escolha. Deus usou algumas irmãs para falar, você não tem escolha, escolhidos não têm escolha. Mesmo que você falar que não vai passar, você vai passar, porque não é qualquer um que eu escolho, e eu te escolhi. Aleluia. Então eu quero deixar para vocês Eclesiastes 3:1 e Jeremias 30:17. Então, tudo começou assim. Eu não sentia nada. Há muitos anos atrás eu tinha colocado uma prótese de silicone e estava tudo indo, tudo certo, tudo fluindo. Eu não sentia nada. Da parte da mama eu não sentia nada. E aí Deus começou a me inquietar. Você precisa tirar essa prótese. Deus falava o tempo todo. Aí eu falei assim, tá, eu vou correr atrás, vou descobrir como que faz para tirar um silicone. Eu trabalho no hospital, já tem muitos anos, né? Eu sou emergencista, sou cardiologista, né? Tenho pós em cardiologia e eu trabalho numa emergência. E aí eu encontrei, há 30 anos, e aí eu encontrei com um médico cirurgião plástico, eu falei, doutor, como é que faz para tirar um peito? Um silicone, porque Deus está mandando e eu tenho que tirar, mas eu não sei como que começa. Ele, não, depois a gente conversa. E nisso passou o ano. E aí Deus me inquietando. Um dia ele apareceu na minha sala. E aí eu já estava inquietada por Deus, Deus inquietando. Eu precisava tirar. E Deus falava claramente comigo, você precisa tirar. Ele apareceu lá e eu falei, agora, me fala como que faz. Aí ele falou, primeiro vamos fazer os exames. Anotou num papelzinho lá para eu pedir alguém para fazer esses exames. Mas até então eu achava assim, vai ser daqui 2, 3, 4 anos. Tá bom. Nisso eu fui e aí fui fazendo os exames. Aí só perguntei primeiro, a gente quer CLT, a gente pergunta do atestado. É 30 dias. Não posso não, doutor, tem que ser 15. Se eu me dar 15, eu volto com 15, com a mãozinha amarrada. Não negocio, é 30. Mas até aí a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu achava assim, é vaidade, Deus não quer, Deus quer que eu tire. Eu pensava nesse sentido, tudo normal, tudo natural. Tudo na maior paz para mim. Porque eu não estava entendendo ainda o que Deus estava, o que estava acontecendo, o agir de Deus. Aí começamos a fazer os exames. Os exames não mostraram nem 60%, eu diria nem 50% do que estava acontecendo. Ele mostrava coisas que uma pessoa que tem silicone tinha. Aí ele pegou aquele exame e falou assim, vamos marcar a cirurgia pro dia tal. Faltava 5 dias. Eu falei, o senhor tá doido, doutor? 5 dias marcar uma cirurgia dessa proporção? Não tem como. Eu tenho isso para fazer, aquilo para fazer, aquilo para fazer. Aí ele ficou assim, e eu sei que hoje eu sei, né? No decorrer eu sei que o Espírito Santo do Senhor já começou a tocar nele ali. E ele pegou esses exames e falou assim, vamos pedir a opinião de um colega.
E aí a gente mandou os exames para esse colega. E aí ele avaliou e falou assim, ó, nada que não se espera de quem tem um silicone, nada de malignidade, mas vamos fazer uma ressonância, vai que pega alguma coisa que não pegou. Falei, vamos fazer a ressonância, não dava muito certo não. Aí a ressonância, o código errado, mas eu corri atrás, e aí correndo, trabalhando normal. Quando eu fiz a ressonância, eu não quis buscar. Falei assim, tô com medo. Aí alguém falou assim, você tá com medo de dar alguma coisa? Eu falei assim, tô. Parece que eu já tava sentindo. Aí depois eu falei, mas eu vou, porque Deus não gosta dos covardes. Aí eu fui. Quando eu abri, tinha um nódulo do lado esquerdo. Meu mundo caiu. E aí quando eu olhei lá, que eu vi aquele nódulo muito pequenininho, o Senhor já começou a falar comigo. Eu já tive muita experiência com Deus, mas dessa forma eu nunca tinha tido. E o Senhor falou assim, você vai marcar claramente, gente, a cirurgia dia 22 ou dia 23. Eu peguei e falei assim, oxe, eu pensei, mas eu ainda fui pro outro lado, né? Porque a gente vai pelo lado do ser humano. A minha filha estava de férias e eu contei lá e falei assim, já sei. Deus quer que eu marque para esse dia, porque a minha filha ainda vai ter 8 dias de férias. Os primeiros 8 dias de cirurgia é os mais difíceis. Achei que era por aí. E aí fui correr atrás, corro daqui, corro dali. E aí vinha os impedimentos que a gente sabe que tem. O inimigo queria impedir essa data. Mas eu fui categórica. Eu falei, eu não mudo a data que Deus está falando. Eu não sei o porquê, mas Ele sabe. E eu vou para outro hospital. Mas se vocês não marcarem essa data, eu vou para outro hospital, porque eu não vou desobedecer a Deus. E nisso eu fui correndo atrás, porque eu tinha só 10 dias até o dia da cirurgia. E aí as coisas foram acontecendo, né? O nódulo encontrado. No dia que eu fiquei sabendo desse nódulo, e aí tudo, assim, o chão caiu e eu peguei e falei, e agora, Jesus? E aí o Senhor falou para falar para a mamãe. E eu já sabia a data, mas ele falou, não conta para sua mãe a data, sua mãe não é para saber que você vai operar nessa data. E aí eu contei para ela tudo que estava acontecendo e eu já sabia a data. Eu falei, mamãe, vai ser um dia, mas eu já sabia a data, mas Deus falou, não é para contar, nem para ela, nem para uma tia minha. E eu fui obedecendo a Deus, o que Deus falava eu obedecia. E eu contei para a mamãe e falei, mamãe, ora, pede as irmãs da oração. Eu não sei o dia, mas para Deus falar a data, a hora, o médico, né, que vai operar. E ela me perguntou assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não tô, porque realmente eu não tava. Eu não sentia nada, nada. Minhas mamas estavam perfeitas. Mas Deus conhecia como eu estava por dentro, né? E aí, eu fui dormir um pouco aflita, porque eu tinha que correr atrás de muitas coisas. De exames, o risco cirúrgico precisava dar certo, para que eu fosse para a cirurgia nessa data. E eu falava, eu não posso deixar de operar nessa data que Deus está mandando. Eu só mudo se Deus mudar. Tem uma irmã lá no hospital. No hospital não, ela fez um curso de enfermagem. E aí, Deus usou ela, 3h10 da manhã, para me mandar uma mensagem e dizer que Ele estava comigo, que Ele estava vendo tudo que eu estava passando e que Ele não perdia uma guerra. E ali eu já vi que Deus estava trabalhando naquele propósito. E aí eu falei, Jesus, então nós vamos guerrear junto, porque se o Senhor não pede uma guerra, o que o Senhor falar eu vou fazer. Aleluia. E ela mandou um hino maravilhoso e eu já fui chorando. E eu falei, Jesus. E aí eu peguei e falei assim, mas eu ainda imaginava que o dia 23 era por conta das férias da minha filha. Aí eu fui fazer os exames, Deus foi maravilhoso, foi dando tudo certo, mas o Deus foi tão mais além, tão mais maravilhoso, que eu interpreto receita tem 30 anos. Eu fui ao ponto de interpretar uma receita errada. E aí uma injeção que era para me tomar até uma a mais, eu tomei uma a menos. Mas vocês vão entender o que Deus fez para eu errar nessa interpretação. Aí tá bom. E aí foi determinada a data, eu fui fazendo conforme Deus foi falando, né? E aí eu fui operar, dia 23 deu certo. A paciente do dia 22 não aceitou cancelar a data, ela falou que não ia desmarcar, mas a do dia 23 ela aceitou. Aí quando foi na segunda, e eu tinha feito uma campanha que Deus também tinha mandado no monte, em julho, Deus falou para mim fazer essa campanha e eu fui lá fazer. E orar por essa cirurgia. Eu falei, Jesus, só tá me inquietando,
que seja o ano que o senhor quiser, o dia, a data, a hora, que o senhor escolha o médico, né, quem vai me operar, que o senhor escolha tudo. Está nas tuas mãos. Eu quero te agradecer por tudo que o senhor já fez na minha vida e por tudo que o senhor ainda vai fazer. E eu não sabia o que Deus ainda ia fazer. E era muita coisa. E aí, esse médico que eu conversei no corredor, foi ele que foi dando certo para fazer. E eu entendendo, ele é o escolhido. O dia que eu fui marcar a cirurgia lá no consultório, ele falou assim, Kátia, é muito pequeno. Eu não sei se eu vou encontrar esse nódulo. Eu falei, vai. O senhor sabe por que o senhor vai? Porque desde o dia que eu soube, eu estou orando. E eu pedi a Deus que te desse pro médico. E eu tô vendo que o senhor é o escolhido. Olhos de águia. E lá naquela cirurgia, Deus vai te dar olhos de águia e o senhor vai achar. Ele falou, Kátia, eu não faço nada sem a permissão de Deus. Toda cirurgia minha é Deus que vai na frente. Eu falei, pronto, Deus está confirmando, é o Senhor. Então eu fui para a cirurgia muito tranquila. Quando eu cheguei lá, que eu fui operar, que o doutor, que me anestesiaram, eu dei muito trabalho na anestesia, porque a cirurgia era programada 3 horas, demorou 6 horas e meia. Houve uma complicação na mesa e ali vem o que Deus tinha preparado. O porquê Deus estava me inquietando e o porquê da data do dia 23. A hora que o médico abre, quando falava no exame que tinha uma ruptura na prótese, ela tinha rompido de fora a fora. Primeiro ponto. Falou que estava encapsulado mesmo. Só que o encapsulamento, ele veio para debaixo do meu braço e ele cresceu aqui na costela. Só que aí, tudo bem, o médico poderia tirar, né? Ele podia tirar, só que onde ele encostava, sangrava e eu quase morri na mesa sangrando. Quando ele tirou aquela prótese e aí que ele levantou o músculo, ali depois eu fui entender que ali era o que Deus queria que fosse dia 23. Tinha uma bolsa de abscesso muito grande, de pus. E aí, essa bolsa, o aspecto horroroso. E o que ia acontecer se eu não tivesse obedecido a Deus? Faltava um dia para aquela bolsa romper. E como tinha o encapsulamento, ele é tipo um couro. Ela não ia poder romper para cá. Ela ia romper para dentro dos meus órgãos. E eu não sei se vocês aqui que não são da área da saúde já ouviram falar a palavra sepse. Eu ia morrer com sepse grave. Porque eu pego pacientes lá com sepse, 99 morrem. Então o Senhor ia me recolher por desobediência, mas eu fui resiliente, obediente, porque um dia eu tinha orado e falado para Deus, Jesus, a minha vida está diante do Senhor, faça a sua vontade. E quando Deus me colocou à prova para fazer a vontade dele, eu precisei obedecer, né? Fazer o que ele estava mandando. Mas eu não estava sabendo de nada, eu estava lá anestesiada, mais parada que para cá, morria, não morria, né? Mas o médico foi categórico e eles foram ali com a unção do Senhor, porque Deus deu cada médico que Ele queria que passasse pela minha cirurgia. Inclusive, Ele deu uma visão para uma irmã que ora todos os dias, 3 horas da manhã, lá no hospital, pelos funcionários, que o Espírito Santo do Senhor preparou toda a minha sala para operar. Até os instrumentais, se fosse colocado de um lado, Ele falava, não é aqui, é ali. Porque precisava ser pela dinâmica da cirurgia grave. Então, assim, eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas eu estava com Jesus, que estava guerreando, e ele disse que ele não perdia uma guerra. Então teve sangramento, teve complicação. Deus é bom. A cirurgia foi muito complicada. Mas tinha um Deus lá. Tinha um Deus lá. O médico dos médicos estava lá. Os exames estavam totalmente diferentes do que estava por dentro, mas Deus me conhecia por dentro, né? E aí quando Deus fala claramente, né? Quando a minha filha, quando acabou a cirurgia, aí ele foi para essa mama, que era o nódulo. O abscesso era nesse, o nódulo era nesse. E ele ficou 1h30. 1h30, médico nenhum faz isso, mas ele era o escolhido. E ele ficou 1h30 procurando e não achava nódulo. E ele falava, não é possível, não tem nódulo, só tem umas areinhas. E aí ele falou para minha amiga que estava lá, né, falou assim, vamos colorir aqui, que aí é um material que colore, escurece, e ele vai colorir aqui. E ele foi em
cima da onde precisava ir. E aí ele retirou aquele nódulo, né? Que nem tinha formado nódulo, era só Deus foi tão maravilhoso que ele me inquietou, ainda nem tinha formado o nódulo. Eram umas areinhas que ia formar o nódulo. Se o outro método não tivesse sido usado por esse cirurgião, também não tinha pedido a ressonância e o nódulo ficaria lá. E quando descobrisse, talvez já seria tarde, né? Então não foi, porque eu tive obediência. Tudo que Deus falou, eu fiz. Da forma que Deus falou, eu fiz. Quando o médico, aí ele conseguiu, aí ele retirou. E até então entendeu que não era nada, porque não tinha aspecto, a areinha não tinha aspecto. E aí quando ele conversou com a minha filha que estava lá, porque o meu marido é idoso e eles não deixavam. Hoje eles já mudaram esse critério. Ele não podia, então quem ficou foi a minha filha. Aí o médico foi conversar com ela. Falou assim, olha, a sua mãe não podia ficar mais nem um dia com essa prótese. A gente encontrou um abscesso por baixo do músculo, não mostrou no exame. E com mais um dia ia romper. E a sua mãe ia morrer de sepsis. Ela não ia ter chance, pelo jeito que estava lá. Quando eu estava acordando da anestesia, eu escutei a minha filha falando com meu esposo. E eu comecei a chorar. E Deus falou assim, filha, eis que se você não tivesse me obedecido, eu ia te recolher. Eu ia te recolher, porque você iria morrer de sepsis. Porque você precisava ter tido obediência, e era a obediência que eu precisava. Porque eu te disse que eu não perdi uma guerra. E eu chorei muito, porque eu fui entender a data do dia 23. Não era para minha filha cuidar de mim. Era porque eu ia ser recolhida por falta de obediência. Mesmo que eu ia com Jesus, mas eu não ia ter oportunidade de estar aqui hoje testemunhando. Né? Então, eu fui, e aí eu passei por um processo difícil da recuperação. Foi uma cirurgia muito, o pós-operatório difícil. Com 17 dias, a gente pegou a biópsia e viu o diagnóstico que eu estava com câncer. 2 células estavam crescendo, né? E ali também meu chão caiu. Meu chão caiu e me deu diarreia e eu perdi a graça. Só que eu pus um detalhe aqui, um sonho. De quinta para sexta, eu estava com a tia muito grave. Deus falou para não contar nem para a mamãe, nem para essa minha tia. Que ela era muito amorosa, muito calorosa e ela ia sentir muito. E eu não era para contar. Deus falou e eu falei, tem um porquê. Não vou contar. Nesse período que eu estava em pós-operatória, minha tia ficou muito ruim, foi para outra. Aí, é muita coisa, por isso que eu estou tentando resumir. Se eu estiver demorando, vocês me avisam. E aí, porque assim, é muito grande. É uma pessoa que viveu o extraordinário de Deus. Então, se for para eu contar cada detalhe, a gente ia pegar um quebra-cabeça do que Deus fez, assim, ó, inexplicável. A gente não explica Deus de verdade. Glória a Jesus. Deus não explica, a gente não explica Deus. Ele é maravilhoso, o agir dele. E aí, nesse dia, eu descobri, né? Só que para amanhecer este dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava num jardim, não é um jardim aqui dessa terra. Ele não é um jardim, hoje eu entendo que não é. Não é um viveiro dessa terra, não é um jardim dessa terra. Ele é lindo e maravilhoso. Glória a Jesus. Ele tem as paredes enormes, de plantas. Tudo quanto é tipo de planta que vocês imaginarem, tem nesse jardim. E eu estava nesse jardim, tinha outras pessoas também, que eu não sei quem era, andando. Eu acredito que tinha anjos, porque eu via pessoas enormes lá. Então era muito lindo esse lugar, tinha planta que vocês não imaginam, plantas que eu nunca vi, de toda qualidade. E eu andando lá, eu andando mancando, sabe? E eu descalça, e eu falei assim, nossa, que trem esquisito. Quando eu olhei pro meu pé, tinha crescido umas plantas no meu pé esquerdo. Planta mesmo, aquele monte de planta assim, folhagem. E eu falava, meu Deus, que trem esquisito. Aí tinha um banco de madeira, tipo o banco lá do monte que eu tava fazendo campanha. Tinha um banquinho velho lá. Lá tem uns banquinhos velhos que o sol já tirou o verniz. E eu ia mancando assim, eu sentava nesse banco e olhava e falava que coisa esquisita que cresceu no meu pé. E aí hoje eu entendo que era o Deus, o meu próprio Deus, ou era um anjo enviado de Deus. Não falava nada e vinha por trás de mim assim, ó, com um facão. E eu com o pé assim, e ele cortava rente no meu pé. E eu falava assim, nossa, graças a Deus, cortou a planta pela raiz, agora eu consigo andar. E eu saí andando. E esse anjo saía. Mas até então eu não sabia
do diagnóstico do câncer. Eu achava que até era com a minha tia. Falei, Jesus, é algum lugar que a minha tia foi? Volta a memória dela para ela pedir perdão, né? Eu achava. Aí tá bom. Olhei o computador lá, olhei a senha, o câncer. Falei, glória a Deus, Jesus maravilhoso, o que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Mas o Senhor tá comigo, o Senhor não perde uma guerra. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu só pensava como que eu contava para a mamãe, como que eu contava para minhas filhas. Pedi a graça de novo, me deu dor de barriga. Aí eu não quis saber de celular, não quis saber de televisão, fui deitar. Quando eu fui deitar, que eu arrumei os travesseiros, a voz de Deus, do Espírito Santo do Senhor, veio até mim, no meu ouvido, e falou assim, filha, eis que o sonho não é com sua tia, eis que o sonho é com vós, eis que mostro para ti que cortei o mal pela raiz. E ali naquele momento eu desbuiei chorando, chorando. E no outro dia Deus recolhe a minha tia. Falei, Jesus, o Senhor está nessa guerra. E o Senhor cortou o mal pela raiz. E aí eu fui seguindo. E aí eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar e fui encaminhado para o mastologista. Cheguei lá, ele apavorado, né? Porque ele deu opinião do exame e eu não procurei ele. E ele apavorado, eu falei, doutor, calma, o senhor não me conhece, eu nunca vim aqui, o senhor só falou por telefone. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. O meu protocolo inicial foi feito pelo médico dos médicos. Foi feito pelo médico dos médicos, todo o processo. A minha história ela é contada de trás para frente. É como um livro que o senhor abre de trás para frente. Mas até aqui foi o médico dos médicos que fez todo o processo. Não fica triste. A partir de agora é o protocolo do homem, que é o Senhor quem vai falar, com a direção do Senhor. O Senhor só não sabia, mas Deus já estava te usando. Porque se o Senhor não pede a ressonância, ia ficar lá. E quando a gente descobrisse, já seria tarde, o processo seria outro. Então, o que eu tiro de lição, assim, é que Deus conhece cada detalhe. Exame não comprova nada. Porque o exame não mostrou o que estava acontecendo, né? Mas Deus sabe cada detalhe das nossas células, do nosso corpo, do nosso sangue, da nossa veia. Ele é que comanda. Aí eu falei, doutor, o que o senhor falar para fazer, eu vou fazer porque eu sou obediente e Deus está mandando. Mas o meu primeiro protocolo foi feito pelo médico dos médicos. E assim a gente começou a fazer. Eu falei, pode pedir o que o senhor quiser, o exame que o senhor falar, eu vou fazer. Começamos a fazer, marcamos a segunda cirurgia, operei dia 13 de dezembro. Antes disso, uma irmã foi orar e falou assim, o homem vai tentar te confundir. Não olhe para a direita nem para a esquerda, somente para o Senhor. Porque é o Senhor quem está no controle de todo esse processo. Não ouça o homem, que ele vai te confundir. E tentou me confundir. Teve laudo errado. Teve laudo que tinha até na mão esquerda, que não tinha nada. Eu fechei o laudo e falei, não aceito, Jesus, não aceito. O Senhor falou que o Senhor não era para me olhar nem para a direita nem para a esquerda, somente para o Senhor. E eu estou crendo nas suas promessas. O Senhor me mostrou que o Senhor cortou o mal pela raiz naquele sonho. E eu estou crendo que o Senhor cortou o mal pela raiz. Guardei o laudo. O doutor fez o exame e falou que foi um laudo errado. Glória a Deus. Eu falei assim, tá vendo, Jesus? Estou crendo no Senhor. Marcamos a cirurgia. Quando foi a segunda biópsia, para a honra e glória do Senhor, o tempo? Meu Deus. Não, pode deixar. Aí, para a honra e glória do Senhor, na segunda biópsia da cirurgia veio lá, que não tinha mais células residuais cancerígenas. Glória a Deus. O Senhor tinha limpado tudo. Aí teve que tirar os linfonodos, porque é o protocolo do homem, né? O protocolo de Deus não precisava, porque o mais grave naquele momento não era o nódulo da primeira cirurgia, era o abscesso, porque eu ia morrer com sepsis se eu não obedecesse. O nódulo era importante, mas era o segundo plano de Deus. E aí, mas Deus removeu tudo e Ele não deixou que tivesse metástase. Tirou o nódulo, sentinela. Aí a biópsia veio que eu não tinha mais nenhuma célula cancerígena e que não tinha metástase naquele linfonodo sentinela. Mas o doutor falou assim, não poderia ser uma biópsia melhor. Mas nós vamos fazer o tratamento correto. Eu falei, vamos, doutor. Porque o do médico dos médicos nós já fizemos, agora nós vamos fazer o do homem. E aí eu falei, porque Deus manda a gente ser obediente, né? Para que a gente não pague a consequência, não perca a bênção. E foi assim que eu fiz, resiliência, obediência. Eu nunca
questionei a Deus. Nunca. Por que eu passei por isso? Eu passei porque eu fui escolhida. E escolhido não tem escolha. Até na dor eu falava, Jesus, obrigada pela dor, unge o remédio. Se eu estou sentindo dor, porque eu estou viva. Nem era para eu estar viva. Então, até na dor, a gente tem que dar graça muitas das vezes, porque Deus está nos provando, nos testando se a gente está de fato ali nos pés do Senhor. E eu estava ali. A minha família não sabe 10% do que eu passei, porque era eu e Deus, e foi o suficiente. Porque Deus falou que o suficiente era nós dois. Eu precisava de apoio, de oração, igual eu falava, minha mãe orava, vocês oravam. Mas eu precisava só de Jesus naquele momento. E aí eu fui, o doutor me passou para oncologista clínica, estou fazendo tratamento, né, acompanhamento de 5 anos de hormônio e fui para radioterapia, fiz 15 sessões de radioterapia. A radioterapeuta falou que eu estou curada. Glória e eu bati o sino da vitória com muita alegria. Bati, né? E deixa eu falar porque Deus está mandando eu falar. Deus está mandando, né? E aí o que acontece? Então eu fiz as radioterapias, minha mama queimou, eu não reclamei 1 minuto. Queimou todinha minha mama, mas glória a Deus por isso, né? Muitos não têm oportunidade, talvez eu não teria se eu não tivesse tido obediência. Só que o inimigo, Deus falou, não escuta o homem, porque ele vai tentar te confundir. Aí a oncologista clínica pediu um monte de exame, porque tem que fazer. Eu vou ficar fazendo exame de 3 em 3 meses, alguns e outros de 6 em 6 meses. Vou fazer certinho, irmãs, porque eu estou na obediência de Deus. Só que aí eu tinha tido uma queda o ano passado e deu uma alteração na minha lombar L3. E quando a pessoa tem uma metástase, olha como o inimigo é astucioso. Já tinha dado que não tinha metástase, mas deu uma alteração na L3. E aí, metástase de câncer de mama é óssea. Aí a médica falou assim, não, nós vamos fazer um PET scan. Doutora, eu tive uma queda, quer saber de queda? Não, nós vamos fazer. Eu falei, vou fazer. Eu vou fazer, mas eu estou crendo nas promessas do meu Deus, porque ele falou para mim não olhar nem para direita nem para esquerda, porque ele cortou mal pela raiz. Pode pedir que eu vou fazer. E eu entrava na máquina, um exame dificílimo de fazer, só para ficar lá embrulhada numa sala de 2 horas, depois que injeta a medicação. Fui caladinha, quietinha, só na presença do Senhor. E quando eu entrei na máquina, eu falei, Jesus, eu estou aqui crendo nas tuas promessas. O Senhor falou, o Senhor me mostrou que o sonho era que o Senhor cortou mal pela raiz. Eu vou fazer e você vai, a máquina vai olhar cada detalhe. Mas eu creio nas suas promessas. Amém. E para a honra e glória do Senhor, eu fui na médica levar o resultado. E aí ela falou assim, Kátia, era só uma inflamação, você está curada. Você não tem mais a doença. Ela falou, é muito difícil falar com uma pessoa que teve câncer que ela está curada, porque muito some. E você precisa entender que você não pode sumir, você precisa continuar. Eu falei, vou continuar porque eu sei que Deus está comandando vocês. Amém. E eu estou no protocolo do homem agora. E é assim que eu vou fazer. Então, teve esse processo de suspeita, porque o inimigo, né, o homem, estava tentando me confundir. Mas eu não virei nem para a direita nem para a esquerda, eu só enxerguei a Jesus que falou que não perdi uma guerra. Glória né? a Deus. Então eu estou curada para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Esse processo foi para um propósito que só o Senhor sabe. E essa cura é para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E é para a honra e glória do Senhor. Então eu estou muito grata, eu choro de emoção, porque o Espírito Santo de Deus é muito grande na minha vida. E eu quero agradecer os irmãos que oraram, a mamãe, que mesmo de longe esteve sempre perto. Mas o Senhor poupou a vida dela de não saber, porque uma mãe, ela não ia conseguir entender que uma cirurgia programada para 3 demorou 6. E então, o que Deus falou, eu fiz. Então, o que eu deixo aqui para vocês, irmãos, é que a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus.